Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de prova. Questão 33. Considere a função real f de x igual a 2 na x menos 1. Com relação a f de x, é correto afirmar que a. Se x é menor do que 1, então f de x é menor do que zero. Então, nós temos aqui uma função exponencial, f de x igual a 2 na x menos 1. Então, nós sabemos que não tem como isso aqui ser negativo, certo? 2 elevado a algum expoente vai ser sempre um valor positivo. Então, a é falsa de cara, f de x não tem como ser menor do que zero. Se x é maior ou igual a 1, então f de x é menor ou igual a 1. Essa também é falsa e é fácil de perceber. Basta pegar qualquer valor de x, por exemplo, x igual a 10, que é um valor maior ou igual a 1. Quanto que é f de 10? F de 10 é 2 elevado na 10 menos 1, que é 9, e isso é igual a 512, que não é menor ou igual a 1. Se a função f de x é decrescente para x menor do que zero e crescente para x maior ou igual a zero. Também não, as funções exponenciais a na x, sendo a base positiva e maior do que 1, são sempre crescentes, certo? Se a base estivesse entre 0 e 1, aí sim seria uma função decrescente. E esse x menos 1 aqui no expoente não muda nada disso, certo? Esse menos 1 não interfere nisso, porque simplesmente vai mudar o valor do expoente, mas não muda a base. Então, é uma função crescente, porque o 2 é maior do que 1. Então, é crescente. Os valores das imagens de f de x no conjunto domínio A no contradomínio dos reais, em que A é igual a x que pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a zero, formam uma progressão aritmética. Em outras palavras, colocando só números naturais no lugar do x, eu vou ter uma progressão aritmética. Então, vamos ver. Quanto que é f de zero? F de zero é igual a 2 na menos 1. Isso é igual a 1 meio. Quanto que é f de 1? F de 1 é 2 elevado na 1 menos 1, que é zero. Isso vai ser igual a 1. F de 2 é igual a 2 elevado na 2 menos 1, que é 1. Isso é igual a 2. F de 3 é igual a 2 elevado na 3 menos 1, que é 2. 2 ao quadrado, 4. Quanto que é f de 4? É 2 elevado na 4 menos 1, 3, que é igual a 8. Então, os valores da imagem 1 meio, 1, 2, 4, 8 não formam uma progressão aritmética, e sim uma progressão geométrica, de razão 2, certo? Cada termo é o anterior multiplicado por 2. Alternativa E. Próxima questão, 34. O valor de E igual ao logaritmo de 1 meio mais logaritmo de 2 terços mais logaritmo de 3 quartos mais etc. mais logaritmo de 999 sobre 1000 é... Bom, será que nós vamos ter que calcular todos esses logaritmos aqui? É claro que não. Basta lembrar das propriedades dos logaritmos. O logaritmo de um número na base x mais o logaritmo de um outro número na base x, a base tem que ser a mesma, é igual ao logaritmo do produto desses logaritmandos nessa mesma base. Isso vale também para logaritmos consecutivos, desde que a base seja a mesma. No caso aqui, como a base não aparece, a nível de ensino médio se supõe que a base é 10. Então, isso aqui vai ficar E igual ao logaritmo, na base 10, de 1 meio vezes 2 terços vezes o próximo número aqui seria, seguindo a sequência, 3 quartos vezes 4 quintos vezes etc, etc, até 998 sobre 999 vezes 999 sobre 1000. Isso aqui é igual a... Então, basta ir simplificando, certo? 2 com 2 fica 1 aqui, o 3 com 3, 4 com 4, o 5 com 5 que vai ter aqui. Aqui vai ter o 998, que vai simplificar com esse 998. 999 simplifica com esse 999. E nós vamos ficar com o logaritmo de 1 sobre 1000 na base 10. Esse aqui é fácil, certo? Você provavelmente já fez de cabeça aí. Mas como nós podemos resolver? Vamos escrever 1 sobre 1000 em forma de potência. 1 sobre 1000 nada mais é do que 1 sobre 10 ao cubo, que é 10 na menos 3. Então, o logaritmo de 10 na menos 3 na base 10. Bom, 10 elevado a que potência dá 10 na menos 3? É menos 3 a resposta, certo?
Ou ainda você poderia, caso você tenha um tremendo branco na prova, né? O expoente passa para frente multiplicando e fica o logaritmo na base 10 de 10. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, alternativa A. Próxima questão. O gráfico de f de x está esboçado na imagem a seguir. Então, aqui nós temos o gráfico de f de x. Assista ao vídeo em tela cheia na resolução HD para ficar melhor de ver os números. E ele quer saber agora o esboço do gráfico de módulo de f de x menos 3 mais 2 está representado na alternativa. Então, nós temos aqui as alternativas com vários gráficos. Então, nós temos que, partindo desse gráfico aqui, determinar o gráfico da função y é igual ao módulo de f de x menos 3 mais 2. Então, vamos por partes. Aqui nós temos f de x. Qual seria o gráfico de f de x menos 3? Ora, quando nós colocamos dentro do parênteses, dentro da função, x menos algum valor, isso significa transladar esse gráfico para a direita. Então, f de x menos 3 significa pegar esse gráfico e levar ele 3 unidades para a direita. Então, vamos fazer aqui em amarelo, ou laranja, o gráfico de f de x menos 3. Então, vai ser o mesmo gráfico, só que esse menos 3 aqui vai vir 3 unidades para a direita. Então, esse ponto, por exemplo, vai ficar aqui. Esse ponto aqui, que tem coordenada x0 e y5, vai vir para cá, vai ter coordenada x igual a 3 e y igual a 5. Então, 3 unidades para a direita. Certo? Porque eu vou colocar, antes eu colocava, por exemplo, o x igual a 3 e ficava f de 3, mas agora eu coloco x igual a 3 e fica f de 3 menos 3, que é 0. Então, por isso que vai 3 unidades para a direita. E assim por diante. Então, todo o gráfico vai vir 3 unidades para a direita. Esse 3 aqui, 3 unidades para a direita, vem aqui no 6. Então, isso aqui seria o gráfico de f de x menos 3. Agora, nós temos que pegar o módulo disso, o valor absoluto. Vamos pegar uma cor mais distinta aqui, um vermelho. Vamos pegar o valor absoluto desse gráfico. Então, o valor absoluto, tudo aquilo que é negativo é espelhado, fica positivo, troca o sinal, e o que é positivo continua positivo. Então, toda essa parte do gráfico aqui vai receber um sinal de menos e vai ficar positiva. Então, vai ser algo mais ou menos assim. É um gráfico curvo. E essa parte aqui embaixo também vai ficar positiva. E o restante, que já é positivo, fica igual. O valor absoluto, o que é positivo, fica igual. Certo? Então, aqui em vermelho, essa parte aqui de baixo não conta mais, certo? Então, em vermelho, aqui que nós vamos ter o gráfico do módulo de f de x menos 3. E agora nós temos que colocar ainda um mais 2. Mais 2 significa elevar o gráfico 2 unidades, ou seja, transladar 2 unidades para cima. Então, todo esse gráfico aqui vai vir 2 unidades para cima. Então, esse ponto que está aqui vai vir 2 unidades para cima. Esse ponto que está aqui vai vir 2 unidades para cima, vai vir parar aqui no 7. Esse ponto também 2 unidades para cima. Então, o gráfico todo vai ficar mais ou menos assim. Então, todos esses pontos aqui também vão ser transladados 2 unidades para cima. Então, o gráfico vai ficar algo mais ou menos assim, como está em roxo. Sei que está bastante confuso, mas acho que dá para entender. Então, isso seria o gráfico como está na alternativa. Não é a alternativa A, porque nós vemos que o gráfico não encosta mais no eixo X, certo? Aqui não encosta mais no eixo X. E, na verdade, é a alternativa B, certo? Então, tem exatamente esse ponto aqui, que é esse ponto. Esse ponto aqui é esse ponto, alternativa B. Mas você pode ver aqui, o gráfico da alternativa D, ele não foi transladado para a direita. O gráfico da alternativa E tem valores negativos. E o gráfico da alternativa C também tem valores negativos abaixo do eixo X. Então, alternativa B. Era isso por esse vídeo, espero que tenha ficado tudo claro. Até o próximo vídeo, então.